Olá, gente. Bom dia, boa tarde, um ótimo domingo para vocês. Assalamu alaikum. Então, como sempre, sumida, né? Tô bastante tempo desaparecida, mas eu tô aqui de volta e vim conversar um pouquinho com vocês e responder assim uma pergunta que muitos me fazem e eu nunca falei sobre esse assunto, que é aquela pergunta que não quer calar. Por quê? Por que, Vanessa, você entrou para o Islã? Essa é uma pergunta que todos me fazem. Então vamos lá, vamos começar do início, eu vou explicar para vocês. Primeiramente, eu vim de uma família cristã, católica, minha família inteira é católica e continua sendo. Eu fui batizada, eu estudei em colégio de padres, depois no meu segundo grau eu estudei em colégio de freiras e eu gostava muito, sempre gostei. Eu admirava muito aquela vida, a vida religiosa para mim sempre foi muito atrativa. Eu sempre achei muito interessante. E eram colégios muito bons, enormes, gigantes, muito bem organizados, muito limpos. O de Freiras, então, era uma coisa assim muito linda. O chão assim brilhava de encerado, os banheiros eram muito limpos, o pátio, os jardins, a capela era linda. E acabei que eu fiz até a minha primeira comunhão já adulta. Eu fiz no segundo grau, nessa escola de freiras. E fiz porque, né, eu quis. Eu escolhi fazer. Mas então, não desgostei do catolicismo e do cristianismo. Não tenho raiva, não tenho ódio. Continuo admirando muito. Mas assim, eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, crescendo, a nossa vida vai mudando, né? Em várias fases, a gente passa por várias fases na vida e a gente vai tomando conhecimento, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. E eu acho que a vida de todo mundo é assim, a gente vai trocando, vai cambiando, né? E a nossa vida, ela muda mesmo. O interessante é que ela mude para melhor e nunca para pior, né? Então, o que aconteceu? Não foi por conta de namoro, de homem ou do meu marido que eu mudei para o Islã, né? Porque ele é muçulmano. Na verdade, eu tenho uma amiga, que é a Adriana. A Adriana é uma amiga minha de muitos anos, muitos mesmo, desde o tempo do Rio de Janeiro, né? Porque eu sou carioca, vocês sabem. Ela também é carioca. E há muitos anos atrás eu conheci a Adriana na academia, porque eu sempre fiz esportes, né? Eu fiz muitos anos de academia, de musculação, eu fiz judô, eu fiz capoeira. E nessa época eu estava na academia de musculação. Eu era uma atleta fitness. E conheci ela, a Adriana. Então nós nos tornamos muito amigas. E ela era muito parecida comigo, a gente saía, ia pra balada, se encontrava na casa dela, saía pra jantar, ia pro shopping, tudo aquilo que amigas fazem, né? Normal. E, bom, depois de um tempo, a Adriana, ela se mudou e ela desapareceu. Eu perdi o contato com ela. Nós ficamos muito tempo sem nos falar, sem nos ver, sem saber uma da outra. E de repente no Facebook, quando eu encontrei ela, quer dizer, ela que me encontrou, ela já estava até com outro nome, eu nem sabia que era ela, porque não tinha foto dela no perfil. Ela que veio, né, conversar comigo e dizer que era ela, era a Adriana. Ela já surgiu como muçulmana, casada, morando no Egito, né, com um egípcio. E eu fiquei assim muito assustada. Na época eu fiquei até assim decepcionada, porque eu não conhecia exatamente o que era o Islã, né? Eu sei que era uma religião, que ela é mais comum no Oriente Médio, mas a gente se toca assim muito naquelas coisas que aparecem na TV, aquilo que a mídia quer realmente mostrar pra você. Então você tem na cabeça aquilo que é uma religião de terror, né? Que oprime as mulheres, que elas têm que usar burca, aquela roupa preta, aquela coisa horrorosa, que elas não têm opinião, que elas não têm vida própria, que elas não podem trabalhar nem estudar, e que realmente é uma religião muito opressora e muito difícil de se seguir. Bom,
Conforme ela veio conversar comigo, mostrar algumas coisas, ela mandou uns livrinhos para mim, né? Ela me mandou uns lenços de presente. Eu comecei assim estudar, querer saber o que que era exatamente, né, por conta dela, né? Eu queria entender por que que ela tinha feito aquilo, na verdade. Eu queria entender por que que ela tinha virado muçulmana. O que que aquilo tinha atraído a ela? Porque ela só dizia coisas boas pra mim. Então eu comecei a ler algumas coisas, a estudar algumas coisas, assim, bem de leve. E eu fui observando algumas coisas muito interessantes e que aguçou a minha curiosidade e que me fez depois buscar mais conhecimento sobre a religião. Uma das coisas interessantes que me atraiu era o seguinte, enquanto eu era cristã, né, eu lembro que a minha mãe sempre falava assim, esse lance do batismo, apesar de Jesus, o profeta Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja com ele, ter sido batizado e pedido para que todos os que tenham fé sejam batizados também. No cristianismo se ensina que nós somos batizados devido ao pecado original. Esse pecado que todos conhecem de Adão e Eva, de terem desobedecido a Deus e provado do fruto proibido e por esse motivo terem sido expulsos do paraíso. Então que isso seria como se fosse uma doença hereditária. Nós carregamos esse pecado original e por esse motivo nós deveríamos ser batizados para nos livrar desse pecado. Eu lembro que a minha mãe sempre questionava isso, que pecado, como assim pecado, né? A criança acabou de nascer, ela tem pecado de quê? E no Islã eu percebi que é visto de outra forma. Na verdade, eles ensinam, o Islã ensina que uma pessoa, um ser humano, quando nasce, ele é livre de qualquer pecado. A criança é pura, simplesmente pura e ingênua. Que não existe esse lance de carregar pecado, porque você não responde pelo pecado de ninguém. Então você nasce livre e puro. Então é uma coisa assim que eu já gostei, achei interessante a explicação. E aí vieram outros detalhes que também eu fui achando muito interessante e que foi me interessando cada vez mais pelo Islã. Por exemplo, eu não sabia quem era o profeta Mohammed, né, que a paz de Deus esteja sobre ele. Para mim, ele era uma pessoa que nada tinha a ver com o Antigo Testamento ou com os ensinamentos bíblicos. E estudando, buscando conhecimento, eu descobri que o profeta também é um homem descendente de Abraão, o pai dos profetas. E eu não tinha ideia disso. Não tinha mesmo. Então, o que eu aprendi sobre ele é que ele era um descendente do mesmo profeta. Que Abraão teve 2 filhos, né? Que todo mundo sabe, está na Bíblia, Isaac e Ismael. E que Jesus, Moisés, são descendentes de Isaac. E que o profeta Mohammed é descendente de Ismael. Então, eu falei assim, nossa, eu não sabia disso, que interessante. Então, ele não fugiu dessa descendência honrada que Deus deu a Abraão. Então, por que não crer nele, né? Também fui descobrir que ele escreveu o Alcorão por intermédio do anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro de Deus. Foi ele também que anunciou a gravidez a Maria, mãe de Jesus. E foi por intermédio desse anjo que ele ouviu as palavras de Deus. Eu também achei isso muito legal, muito interessante. Então eu fui cada vez mais me interessando. Outro fato interessante também que eu não sabia e aprendi lendo, né, buscando conhecimento. Eu nunca soube e nunca entendi o que era a Kaaba. A Kaaba, para mim, era uma pedra preta. E eu não entendia por que as pessoas adoravam aquela pedra, que ficavam rezando ao redor dela. Eu nunca entendi aquilo. E estudando, eu comecei a entender que aquilo, na verdade, não é só uma pedra, é um templo, é uma casa. Foi a primeira casa de Deus, que a pedido de Deus a Abraão, ele pediu para que ele construísse um local onde se reunissem as pessoas, os muçulmanos, né, crentes em um único Deus, para rezar.
Então eu achei aquilo o máximo também, assim, por isso que é tão sagrado, né? Porque é o primeiro templo, como se fosse a primeira igreja, a primeira mesquita. É o primeiro local de adoração a Deus construído por Abraão e por seu filho Ismael, a pedido de Deus. E também descobri que esse local ele tem um magnetismo que é o centro da Terra. E por cima da Caaba ali não sobrevoam aviões, nem mesmo os pássaros que tem ali. Porque é uma porta que se abre para o céu. Então essas coisas foram me interessando cada vez mais. E por isso eu comecei a estudar e resolvi por conta própria, não foi por causa do meu marido, não foi por causa de casamento, não foi por causa de homem, que eu resolvi realmente ser muçulmana. É claro que depois que eu conheci o meu marido e, poxa, ele é muçulmano, e agora? Bom, eu quero ser muçulmana também. Então é isso, gente, a minha história é essa. E nada melhor que o conhecimento, né? Mas buscar o estudo e deixar a ignorância de lado, o preconceito de lado. Foi por esses motivos que eu abracei o Islã. Alhamdulillah por isso. E espero que vocês gostem da minha história. E venham conhecer o Islã também. Será um prazer. Vocês vão ver que não tem nada a ver com terror, não tem nada a ver com o que a mídia expõe para vocês, tá bom? Tenham um excelente domingo, um beijo enorme para vocês. Amo cada uma de vocês, minhas irmãs. Se inscreve no canal, dá like. O canal é o nome do meu filho, Rômulo Alves Ferreira, tá bom? É uma homenagem a ele. Não é nada. Sim. Oxi.